Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. O programa de hoje é uma resposta aos agitadores de redes sociais e aos youtubers de estimação de Sérgio Moro. Isso porque, enquanto o ex-juiz prega o diálogo e a não agressividade nos seus discursos mal ensaiados, a sua militância virtual age de maneira totalmente oposta, de forma coordenada, ofende e ataca quem critica seu pré-candidato, inclusive membros da imprensa. Essa estratégia rasteira e ambígua de comunicação política precisa ser denunciada, e é isso que nós faremos hoje, torcendo para que Sérgio Moro coloque seus cachorrinhos na coleira, sob pena de ser exposto como um hipócrita que age em completo desacordo com as suas próprias palavras. Vejam só. Nós temos que conversar com as pessoas, dialogar. Eu acho que não existe isso de petista, bolsonarista. Existem pessoas que estão aí abertas ao diálogo, à conversa. Ah, é mesmo, doutor Moro? Então por que os seus apoiadores mais afetados se referem a quem diverge deles como gado? Como que o senhor propõe que seja o diálogo da sua campanha com esse imenso rebanho de almas brasileiras que os seus maiores aliados vivem destratando e desqualificando como se fossem animais? A propósito, doutor Moro, e no meu caso particular, eu mesmo, Caio. Então, enquanto a grande imprensa e o Supremo Tribunal Federal acusavam o senhor de parcialidade nos seus julgamentos, eu fui o principal defensor da Lava Jato na televisão brasileira nos últimos 2 anos. Ou eu estou mentindo? Não à toa, há menos de um mês, eu disse em entrevista que, em razão do seu trabalho como juiz federal, a sua candidatura à presidência da República merecia o benefício da dúvida. Foi o suficiente para os seus bajuladores espalharem um monte de fake news e afirmarem que eu estava apoiando o seu nome e até declarando voto no senhor, o que eu prontamente desmenti. Mas bastou eu fazer uma crítica na semana passada, aliás, bastou eu fazer a primeira crítica à sua candidatura para eu perceber na pele que a sua campanha está se tornando tão suja e tão abjeta como qualquer outra. E a julgar pelas ofensas que me foram dirigidas, para vocês pouco importa todos esses anos aí em que eu defendi o seu trabalho e a sua reputação contra essas hienas, esses lobos da República. Por isso que fica tão difícil acreditar nesse papinho aqui. Existem pessoas que estão aí abertas ao diálogo, à conversa. Nós também não vamos ser algo, Kalina, que é muito triste que a gente tem visto. Nós não vamos ser agressivos, nós não vamos ofender ninguém, sequer a imprensa. Os dois extremos têm essa prática de criticar a imprensa. Nós não vamos fazer isso. Que mentira, doutor Moro, que mentira. Vocês já estão ofendendo, vocês já estão atacando de forma agressiva e vocês já estão direcionando a sua militância virtual contra os jornalistas e contra os comentaristas que foram os maiores divulgadores e os maiores apoiadores da Lava Jato na imprensa. Depois o senhor não quer ser chamado de traidor num país que não perdoa a trairagem. E que fique bem claro, é óbvio que o senhor não é responsável pela canalice dos seus piores aliados, é claro que não. Mas a julgar pela sua constrangedora proximidade com eles, o senhor certamente está sendo ou cúmplice, ou omisso, ou ignorado na sua diretriz de respeitar o diálogo, de tolerar a divergência e de evitar a agressividade no debate público. Esse programa é veiculado em horário nobre no rádio e na televisão por uma emissora líder da audiência e impacta por edição mais de 1% da população brasileira. E diante de ataques vis e mentirosos dessa mini milícia digital associada à candidatura do Sérgio Moro, só nos resta responder com a verdade, continuar trabalhando e continuar criticando, sempre de forma ética, legal e responsável. Aliás, o Boletim Coppola tem a rara vocação de criticar atores políticos que fazem críticas injustas ou que, injustamente, são muito pouco criticados no debate público. Porque vamos combinar que culpar o presidente da República e atacar o governo federal durante uma pandemia global é a coisa mais fácil do mundo. E já tem um monte de gente só fazendo isso todos os dias e o tempo todo. Mas voltando aqui, no espírito de não ceder a essas intimidações de quem não respeita a liberdade de expressão, vamos aproveitar o ensejo do tema para criticar outros pontos da entrevista exclusiva de Sérgio Moro à Jovem Pan na semana passada. Vejam como o ex-ministro tenta se vitimizar nesse trecho. Até que chegou um momento, que foi lá em abril de 2020, que eu tinha uma opção. Ou eu fico no governo e sou cúmplice de coisa errada, ou eu saio do governo e viro alvo.
Não foi nada disso que aconteceu. Porque quem saiu atirando foi Sérgio Moro e o seu alvo era o presidente da República. Só que, quando chegou a hora de bancar aquelas graves insinuações feitas na coletiva de imprensa, o ex-juiz abandonou a sua postura ofensiva e nós vimos um relato dos fatos bem mais comedido. Aspas para o depoimento dado à Polícia Federal em maio de 2020. Sérgio Moro alega que narrou fatos verdadeiros, mas em nenhum momento afirmou que o presidente da República teria praticado um crime. Olha, se um ex-juiz federal de uma vara criminal não foi capaz de identificar e denunciar um ilícito penal, é porque provavelmente esse crime não ocorreu. Por isso que soa tão artificial essa alegação de que Moro saiu do governo Bolsonaro para não ser cúmplice de interferências indevidas na Polícia Federal. E por isso que se fazer de vítima a essa altura do campeonato não cola mais. Basta recapitular os fatos. As primeiras acusações partiram de Moro e foram aí meticulosamente planejadas para maximizar o impacto da sua saída na mídia. Além disso, à época, a popularidade, a credibilidade do ex-juiz da Lava Jato o colocava numa posição muito confortável, até privilegiada, para infligir uma derrota política ao presidente da República e para desestabilizar o governo em plena pandemia, com o país em lockdown, mergulhando numa crise econômica. E, embora sejam aí de uma fonte duvidosa, os números do Datafolha, no final de 2009, no começo de 2020 e na própria semana do anúncio da demissão, mostravam o ex-ministro mais popular que o próprio presidente. E, num primeiro momento, só 20% das pessoas acreditaram na versão de Bolsonaro, contra 52% na versão de Moro. Ou seja, a maioria das pessoas deu benefício da dúvida ao ex-juiz, que ainda teve toda a grande imprensa do seu lado, especialmente a Rede Globo. E mesmo assim, hoje em dia, Sérgio Moro tem aproximadamente só 1/3 das intenções de voto de Jair Bolsonaro. O que isso nos mostra, pessoal? Que, diferente do que disse a Jovem Pan, Sérgio Moro não agiu como um mártir da República na condição de uma vítima vulnerável de Bolsonaro e seus apoiadores. Pelo contrário, com a colaboração do jornalismo militante, o Moro usou sua antiga credibilidade para sair atirando de um governo fragilizado no momento de crise mundial. Em outras palavras, foi o ex-ministro que pintou um alvo no presidente da República, não o oposto. Mas os tiros de Moro não foram fatais, as acusações não se confirmaram e o episódio acabou prejudicando a sua imagem junto à população brasileira. O pior é que a saída de Sérgio Moro da sua posição de prestígio e poder pode ter causado um enorme dano colateral. E esse é o tema do próximo bloco, onde nós vamos tratar dos retrocessos no combate à corrupção, pegando emprestado o talento de Augusto Nunes. Nós voltamos em 1 minuto. Boletim Coppola. Aproveitando o intervalo, eu tenho um convite para você que está nos assistindo. Conheça a BP Select, o primeiro streaming de filmes em que você pode apertar o play sem medo. São filmes selecionados a dedo pela Brasil Paralelo, com novidades todas as semanas e bônus de análises completas. Para conhecer essa novidade, clique no link da descrição desse vídeo. Se a crise bate à porta, eu atendo e procuro oportunidade. Se a onda tá boa, eu surfo inteira, não pela metade. Se eu aguento o risco, eu arrisco, mas não deixo parado. Eu invisto. Aceito até perder, mas eu jogo é pra ganhar. Sou cara ruim de convencer e não costumo confiar. Conheça a Aquavero Investimentos, assessoria financeira que soube me interpretar e que vai entender você. Clique no link aqui no descritivo do vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Como prometido, nós vamos exibir um trecho da entrevista exclusiva de Augusto Nunes à Brasil Paralelo. Quem quiser ter acesso à íntegra desse conteúdo gratuito, é só acessar o canal Caio Coppola no YouTube e clicar no descritivo do vídeo, que já está publicado. Vamos à análise desse grande jornalista sobre consequências indiretas da saída de Sérgio Moro do governo federal. Na sua opinião, o fato do Sérgio Moro ter entrado no governo e o modo como ele saiu prejudicou o combate à corrupção no Brasil? Muito. Que ele simbolizava? Muito, mas não por culpa dele, pelas circunstâncias, né? Ele achava que devia combater o crime organizado. E seria uma plataforma excepcional. Era isso que ele queria fazer, e ele foi se decepcionando, não conseguiu fazer.
Ao não conseguir sair do governo, ele removeu a última porta que ainda estava fechada aos culpados escondidos no judiciário e no legislativo. E aí ocorreu o que houve com a Mano Politi na Itália, a Operação Mãos Limpas na Itália. Os políticos entraram com tudo, com a ajuda da imprensa, né, que deu esse destaque todo a uma conversa, repito, normal, entre procuradores, entre Ministério Público e Judiciário e magistratura. E aconteceu de a Operação Lava Jato também se aproximar do Executivo com o Temer. E nós ouvimos a frase que era foi o prenúncio de tudo, dita pelo Romero Jucá, né, que está na hora de estancar a sangria. E foi isso que eles fizeram. Agora, o grande responsável pela interrupção do combate à corrupção no Brasil é o Supremo. Claro que é o Supremo. Para ficar no exemplo mais óbvio, tanto a soltura do ex-criminoso Lula quanto as anulações penais dos seus processos vieram a partir de 4 jurisprudências muito criativas do STF. A proibição da prisão após julgamento em segunda instância, o estabelecimento de uma ordem entre os réus para a apresentação das alegações finais, a incompetência de foro da 13ª Vara Criminal para julgar os crimes do Lula e, finalmente, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, determinada a partir de provas roubadas, não admitidas pela Constituição. Todos esses julgados do Supremo são aberrações jurídicas que ferem a moralidade do sistema penal brasileiro. Mas vejam de quem é a culpa pela impunidade, segundo o pré-candidato Sérgio Moro. Esses reveses atuais contra o combate à corrupção decorrem principalmente da falta de liderança no país. Se você tivesse uma liderança no país proba, se você tivesse uma liderança realmente preocupada com o combate à corrupção, isso não acontecia, porque o presidente tem muito poder. Tudo bem que algum desses reveses vieram de outros poderes, o Congresso, o Judiciário. A gente respeita essas instituições, mas a gente lamenta, como todos os brasileiros. Agora, a responsabilidade, se o país vai mal, é da liderança, de mais ninguém. Claramente, o Sérgio Moro deixou muito do seu bom senso na cadeira de juiz. Tem algum cabimento culpar um presidente da República pela jurisprudência do Supremo? Esse Supremo se tornou tão poderoso e tão ostensivo nos seus abusos de autoridade que o ex-juiz da Lava Jato se recolheu a um silêncio ensurdecedor sobre os excessos do tribunal. Isso quando não endossou certas arbitrariedades em tom diplomático. E se o combate à corrupção fosse mesmo um problema só de liderança política, o pacote anticrime não teria sido desfigurado pelo Congresso Nacional quando Sérgio Moro, além de ministro da Justiça, era a figura pública mais popular do Brasil. Mas mesmo com a opinião pública do seu lado, o Moro não foi capaz de vencer o sistema. Não porque era mal intencionado ou porque era incompetente, não, nada disso. Moro fracassou porque, como explicou Augusto Nunes, a agenda da impunidade une umbilicalmente setores do legislativo, setores do judiciário e, pasmem, setores da imprensa. Por isso que é muita desonestidade intelectual Sérgio Moro só culpar o presidente da República, ignorando seus próprios percalços como ministro da Justiça, enquanto se omite de criticar o STF, responsável maior pelo retrocesso no combate à corrupção no Brasil. A julgar por esse tipo de discurso, essa decoreba, marqueteira, rasa, sofista, parece que Sérgio Moro está sob influência direta de aliados oportunistas que perderam a sua relevância política e precisam da candidatura do ex-juiz como uma muleta eleitoral. Os partidários mirins de Moro se comportam como vândalos de internet, hostilizando qualquer um que pense de forma diferente, contrariando assim a mensagem de tolerância e diálogo e não agressividade do próprio Moro. Essa diferença gritante entre o discurso do candidato e a prática dos apoiadores mais próximos faz Sérgio Moro parecer um hipócrita.
Pior, os ataques dessa mini milícia digital se estendem aos profissionais da imprensa e, por mais inacreditável que pareça, as grosserias se concentram justo nos jornalistas e nos comentaristas que mais divulgaram e que mais defenderam a Operação Lava Jato nos últimos anos. Eu, inclusive. Esse desrespeito, essa ingratidão pelo apoio à Força Tarefa de Curitiba fazem Moro parecer um traidor. Doutor, eu espero sinceramente que você repense as suas companhias sob pena de apequenar sua biografia e de alienar da sua convivência fortes aliados no combate à corrupção. Fique atento com aqueles que se refestelam no que resta da sua popularidade e que influenciam o seu discurso de acordo com os seus próprios interesses eleitorais. Mas, acima de tudo, lembre-se da sabedoria popular. Quem com porcos anda, farelo come. Pois é, quer se misturar com os porcos, então vai comer farelo. E por falar nisso, amanhã nós teremos um boletim especial sobre a aliança improvável, mas previsível de Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.